Olá! Nessa aula de hoje, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Peço que você preste bem atenção, porque vocês vão fazer o reconto dessa história, certo? Pegue o seu Aprender Sempre, procure um lugar bem calmo, bem tranquilo e abra o seu livro na página 43. Nós vamos dar continuidade na segunda parte, né? A primeira parte da página 43 ainda está falando sobre o conto do Príncipe Ram. Agora nós vamos dar a segunda parte da página 43, que vai estar falando sobre o conto de hoje, que é Os Sete Corvos, não é verdade? Então veja lá, leitura, reconto e planejamento, é o que nós vamos fazer hoje. Então presta muito bem atenção, porque depois você vai gravar aí no seu celular com as suas palavras, você recontando essa história que a Pro vai fazer agora para você, certo? Presta atenção, tópico por tópico, os acontecimentos, o que vem primeiro, o que vem depois, e aí você vai gravar na sua casa e você mesmo não precisa escrever, é só você vai recontar, e aí você vai postar lá no Classroom, certo? Então, vamos ver agora esse conto, mas antes disso, vamos saber qual é a habilidade de hoje. A habilidade de hoje é EF01 LP24, que significa ler e compreender diferentes textos do campo artístico literário, como por exemplo, conto, fábulas, lendas e outros, né? E identificar na leitura diferentes textos do campo artístico literário, que essa habilidade é EF01 LP26B. Nós vamos estar identificando personagem, narrativa, conflito, enredo, tempo e espaço, certo? Agora, vem comigo! Vamos para o nosso livro de Aprender Sempre. Vamos lá? Aula 4. Título: Os Sete Corvos. E foi escrito pelos irmãos Grimm. Era uma vez um homem que tinha 7 filhos, todos meninos, e vivia suspirando por uma menina. Afinal, um dia, a mulher anunciou que estava mais uma vez esperando criança. No tempo certo, quando ela deu à luz, veio uma menina. Foi imensa a alegria deles, mas ao mesmo tempo ficaram muito preocupados, pois a recém-nascida era pequena e fraquinha e precisava ser batizada com urgência. Então, o pai mandou um dos filhos ir bem depressa até a fonte e trazer água para o batismo. O menino foi correndo e atrás dele seus 6 irmãos. Chegando lá, cada um queria encher o cântaro primeiro. Na disputa, o cântaro caiu na água e desapareceu. Os meninos ficaram sem saber o que fazer. Em casa, como eles estavam demorando muito, o pai disse impaciente: na certa ficaram brincando e se esqueceram da vida. E cada vez mais angustiado, exclamou com raiva: queria que todos eles se transformassem em corvos. Nem bem falou isso, ouviu um refluar de asas por cima da sua cabeça. E quando olhou, viu 7 corvos pretos como carvão, passando a voar por cima da casa. Os pais fizeram de tudo para anular a maldição, mas nada conseguiram. Ficaram tristíssimos com a perda dos 7 filhos, mas de alguma forma se consolaram com a filhinha.
que logo ficou mais forte, foi crescendo, cada dia mais bonita. Passaram-se anos. A menina nunca soube que tinha irmãos, pois os pais jamais falaram deles. Um dia, porém, escutou acidentalmente algumas pessoas falando dela. A menina é muito bonita, mas foi por culpa dela que os irmãos se desgraçaram. Com grande aflição, ela procurou os pais e perguntou-lhes se tinha irmãos e onde eles estavam. Os pais não puderam mais guardar segredo. Disseram que havia sido uma predestinação do céu, mas que o batismo dela fora inocente causa. A partir desse momento, não se passou um dia sem que a menina se culpasse pela perda dos irmãos. Pensando no que fazer para salvá-las, não tinha mais paz nem sossego. Um dia, ela fugiu de casa, decidida a encontrar os irmãos, onde quer que eles estivessem. Nesse vasto mundo, custasse o que custasse. Levou consigo apenas um anel de seus pais como lembrança, um pão grande para quando tivesse fome e um cantil de água para matar a sede e um banquinho para quando quisesse descansar. Foi andando, se afastando cada vez mais e assim chegou ao fim do mundo. Então foi falar com o sol, mas ele era assustador, quente demais e comia crianças. A menina fugiu e foi falar com a lua. Ela era horrorosa, mas fria que o gelo e também comia crianças. Quando viu a menina, disse com um sorriso mau: que cheirinho bom de carne humana. A menina se afastou e correndo foi falar com as estrelas. Encontrou-as sentadas, cada uma na sua cadeirinha. Todas elas foram bondosas e amáveis com ela. A estrela d'Ávila ficou em pé e lhe deu um ossinho de frango, dizendo: sem esse ossinho, você não pode abrir a montanha de cristal. E é na montanha de cristal que estão os seus irmãos. A menina pegou o ossinho, embrulhou num pedaço de pano e de novo se pôs a andar. Andou e afinal chegou à montanha de cristal. O portão estava fechado. Quando desembrulhou o paninho para pegar o osso, ele estava vazio. Ela havia perdido o presente da estrela. E agora, o que fazer? Queria salvar os irmãos, mas não tinha mais a chave da montanha de cristal. Sem pensar muito, meteu o dedinho indicador dentro do buraco da fechadura e girou, mas o portão continuou fechado. Então, pegou uma faca em sua trouxinha, cortou fora um pedaço do dedo midinho, meteu o pedaço do dedo na fechadura. Felizmente, o portão abriu. Assim que ela entrou, um anãozinho veio a seu encontro. O que está procurando, minha menina? Procuro meus irmãos, os 7 corvos. Os senhores corvos não estão em casa e vão se demorar bastante. Mas se quiser esperar, entre e fique à vontade. Assim dizendo, o anãozinho foi para dentro e voltou trazendo a comida dos corvos em 7 pratinhos e a bebida em 7 copinhos. A menina comeu
um bocadinho de cada prato e bebeu um golinho de cada copo, mas deixou cair o anel que trouxera dentro do último copinho. Nesse momento, ouviu-se um zumbido e um bater de asas no ar. São os membros, são os senhores corvos que vêm vindo, explicou o anãozinho. Eles entraram, quiseram logo comer e beber e se dirigiram para seus pratos e copos. Então, um disse para o outro. Vamos lá? Tá dando para localizar agora, né? Então, um disse para o outro: alguém comeu do meu prato, alguém bebeu do meu copo e foi boca humana. E quando o sétimo corvo acabou de beber a última gota do seu copo, o anel rolou até seu bico. E ele reconheceu o anel de seus pais e exclamou: queira Deus que nossa irmãzinha esteja aqui, então estaremos salvos. Ao ouvir esse pedido, a menina que estava atrás da porta saiu e foi ao encontro deles. Imediatamente, os corvos recuperaram sua forma humana, abraçaram-se e beijaram-se na maior alegria e, muito felizes, voltaram todos para casa. E aí, terminamos a nossa história de hoje. Vamos comentar um pouquinho sobre essa história. Você acha que os irmãos tiveram culpa de perder o cântaro? O que fez, né? O que fez ao pensar assim? O que faz você pensar assim? Que os irmãos tiveram culpa de perder o cântaro? Você acha que eles tiveram culpa? Onde foi que eles perderam o cântaro? Foi na fonte, não foi? Então, você sabe o que é uma maldição? O que aconteceu aos filhos para que eles se transformassem em corvos? Foi por conta da maldição, né? Que o pai, muito nervoso, só porque eles estavam demorando, já ficou nervoso e falou palavra feia, palavra de maldição. E existem coisas que não podem ser faladas. E principalmente quando é falada pelos pais, né? Então, pensando aí mais um pouquinho, tem alguma parte da história que é muito parecida com outros contos? Contos assim bastante conhecidos? Tem alguma parte? Qual é? O que está escrito que nos faz lembrar de outra história? Isso é só para você analisar. Agora que você já ouviu toda a história, volte o vídeo novamente para ouvir a leitura do conto dos 7 corvos e depois você vai planejar o seu conto que você vai, é como se fosse uma reescrita, só que não vai ser reescrita no papel. Você vai apenas gravar e mandar para a Pro, certo? Eu vou deixar aí embaixo os tópicos que é preciso para que você grave a sua história. Se você preferir escrever, aí vai ficar a seu critério. Veja bem, tire uma foto, agora dê um pause aí e tire uma foto desses tópicos que você precisa seguir para fazer a sua reescrita, ou oral ou escrita, tá? Olha só, apresentação da família, o nascimento da menina, pedra do cântaro, maldição do pai, isso são os tópicos, tá vendo? Remorsos e perda dos filhos, crescimento da filha, descoberta da existência dos irmãos, fuga da menina com o anel dos pais em busca dos irmãos. A fala da menina com o sol, com a lua e as estrelas. Depois, no tópico 8, foi a chegada da menina à montanha. No tópico 9, foi
o corte do dedo para abrir a porta da montanha. Tópico 10, o encontro da menina com o anão. Tópico 11, a preparação pelo anão da mesa para a refeição. E tópico 12, a chegada dos corvos. Tópico 13, a descoberta da irmã na montanha de cristal. Tópico 14, a recuperação da forma humana dos corvos e a volta para casa. Pronto, com todos esses tópicos, você vai conseguir reescrever ou recontar a sua história, certo? Um grande beijo para vocês, espero ter contribuído com o seu aprendizado. Não esqueça de se inscrever no canal para dar continuidade à nossa aprendizada, certo? Um beijo, tchau, tchau.